Fala, gurizadinha, aqui é o professor Pedro Vazata, professor de Física, e agora eu vou resolver com vocês a questão 100 da prova azul do Enem 2021. Vamos à questão. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. A fala do colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado. Quando largado de uma mesma altura, eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Então o colega B diz: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. E daí a pergunta é a seguinte: o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o A, e dá-lhe as alternativas. Certo, gente? Essa é uma questão, então, clássica de cinemática, né? Se a massa dos corpos, o peso dos corpos, influencia no tempo de queda. Como a fala ali do colega A diz, a nossa experiência do senso comum, muitas vezes, ela pode nos enganar, né? Isso é uma questão bem interessante discutir, por exemplo, até de epistemologia da ciência, sobre qual é a fonte do conhecimento, né? E a ciência, muitas vezes, ela vai um pouquinho além do que o senso comum nos mostra, né? Nesse caso aqui é um caso clássico em que o senso comum, ele pode nos enganar. Porque o colega B ele fez uma experiência interessante, né? Ele pegou o mesmo material. Bom, se ele está falando do mesmo material, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a mesma massa, o mesmo peso, a gente vai ter tudo igual. A única coisa que não é igual é o formato deles, né? E é aí que está a chave para entender a questão. Mas, então vamos pensar aqui, né? A gente tem dois corpos, um é uma folha de papel, vou tentar desenhar aqui uma folha de papel, e outro é essa bolinha, é o mesmo papel, né? Só que amassado numa bolinha. E esses dois objetos caem. Bom, primeiramente, para resolver a questão, o que a gente pode pensar? A gente pode tentar ver tudo que tem de igual nessas alternativas entre as duas possibilidades, né? A folha esticada ou a folha amassada, e descartando. Bom, o peso do corpo. O que é peso, né? Bom, já vamos retomar isso aí. Lembrando que peso e massa são coisas distintas, né? Massa é uma propriedade intrínseca da matéria e o peso é aquela força, força-peso. A força-peso é o quê? Como é que eu calculo a força-peso? Massa vezes a gravidade local, certo? Bom, a massa é a mesma, a gravidade local é a mesma. Então, o peso ele não pode ser um fator que está influenciando ali na questão, né? Não é um aspecto físico comum que explica essa diferença, tá? A resistência do ar, vamos deixar essa de ladinho aqui, já dando spoiler que é essa questão, né? Mas vamos ver. A massa dos corpos é a mesma para os dois, né? É o mesmo papel, então eles têm que ter a mesma massa, a gente até falou ali na questão da letra A. A densidade, mesma coisa, é o mesmo material, é a mesma coisa. A aceleração da gravidade, eles foram largados no mesmo planeta, da mesma altura, então a aceleração da gravidade é igual para os dois. Só nos sobra a resistência do ar, né? A resistência do ar que é diferente dos dois casos. E a gente pode pensando um pouquinho em aerodinâmica, né? Vamos pensar na aerodinâmica desses objetos, né? Tenta pensar aí um objeto como um avião, por exemplo. Por que ele tem aquele formato que parece um formato de gota, né? Se tu parar para analisar, por que ele tem aquele formato de gota? Para o ar escoar melhor e apresentar uma menor resistência do ar. Se tu olhar aí carros de corrida, principalmente, mas os carros comuns hoje em dia, eles têm um formato que possibilita que o ar escoe melhor, né? Então vamos pensar aqui, ó, olha o ar batendo aqui nessa folha de papel. Olha quanta resistência do ar apresenta. E aqui, olha nesse caso aqui, tu concorda comigo que o ar ele consegue fluir melhor enquanto esse papel cai? Concorda comigo? Então, a única alternativa que nos resta é a alternativa B de bonito.
Certo, gente? Espero ter ajudado vocês nessa questão. Abraço e até a próxima resolução. Tchau, tchau!